E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e vamos falar de literatura. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura, tem vídeo toda sexta. E o objetivo desse vídeo aqui é discutir como você pode começar a estudar literatura a partir de agora. Eu sei que quando você pesquisa esse assunto, muita gente vai chegar para você e vai começar a te recomendar alguns textos específicos de teoria literária, porque muita gente começa a estudar literatura através da teoria. E particularmente foi o que aconteceu comigo também. Porém, eu acredito que estudar teoria literária por si só e sozinho vai ser muito complicado, porque a teoria literária sem um livro para ir te acompanhando, ela pode acabar te desmotivando. Então, eu acredito que a primeira coisa que você deve fazer, claro, é focar em livros, em obras clássicas. Se você não está acostumado com o termo obra clássica, vou resumir em poucas palavras. São livros que são um pouquinho mais antigos, e que sobreviveram ao tempo justamente porque eles têm toda uma tradição crítica e literária sobre eles, porque são livros inesgotáveis em conteúdos, são livros que discutem muito sobre a mentalidade e o conhecimento da época e, claro, são obras excepcionalmente boas. O livro clássico não é só o livro antigo, porque tem muito livro antigo que é simplesmente ruim. O livro clássico é aquele que foi preservado porque ele é bom. Então, para você começar a estudar literatura e literatura clássica, o importante é que você deixe de lado um pouco alguns livros mais contemporâneos, alguns livros que você está acostumado e passe, claro, a olhar de certa forma, aos clássicos. Inclusive, sobre a escolha do livro, você pode ter muitas opções de muitas épocas. O importante é você dar uma olhada nas listas aí da internet de livros clássicos e se certificar de que o autor que você escolheu é um bom autor. E eu digo aos clássicos de forma geral, porque às vezes você aí já está estudando literatura clássica, já tem um conhecimento legal de alguns tempos específicos, mas falta ainda aquele conhecimento geral, aquele entendimento geral. Conheço muita gente, por exemplo, que gosta muito do romantismo, e sim, romantismo é literatura clássica, mas não conhece nada do modernismo, não conhece nada do renascimento, não conhece nada do medieval, não conhece nada dos gregos, ou seja, apesar de você focar num período específico europeu, falta todo o resto, né? E aí fica só aquele conhecimento vago. Por que eu acho importante você focar em ler obras clássicas primeiro, para depois começar a partir em teoria literária? Obras clássicas, eles são cânones da literatura, o que significa que eles representam o estilo literário de uma época e principalmente as influências culturais que os livros posteriores vão acabar levando desse livro em específico. E claro que para você que está começando a estudar literatura, eles vão ser referências claras para você começar a entender a evolução do que foi se tornando a literatura. Mas uma coisa que você já tem que ter em mente é que não basta só ler clássicos. Não é uma leitura passiva, não é uma leitura ignorante, simplesmente. Muito importante que quando você esteja lendo o seu livro, você tenha o livro em mãos e um lápis. Você tem que rabiscar o livro. Não sei se vai dar para enxergar muito bem, mas, por exemplo, atualmente eu estou lendo o Auto da Compadecida e eu sou um cara que gosto de rabiscar. Na verdade, todo livro que eu leio eu tenho que fazer anotação, tanto que muitas vezes eu até prefiro ler no tablet, para justamente rabiscar, mas livro físico eu não tenho dó de estragar a página. Porque eu não leio só pelo prazer de ler, mas eu leio pela complexidade de entender aquela leitura. Você entende? Acho que as anotações que a gente faz no livro é essencial e, sinceramente, é muito importante você fazer em toda leitura, sobretudo nas leituras que você vai usar como estudo de literatura, porque isso é muito importante. Quando você está estudando literatura, volto a repetir, você tem uma posição diferente como leitor diante de um livro. Um leitor por leitor, ou seja, um leitor alheio, ele vai ler uma página, se tiver uma palavra que ele não entendeu, uma frase que ficou muito confusa, foda-se, ele vai passar na frente. Um leitor que estuda literatura, um leitor capacitado, ele vai estar disposto sim a perder muitas mais horas de leitura em um livro que ele poderia demorar muito menos, para compreender aquela obra de uma forma melhor. Gosto das anotações porque elas ajudam a gente a organizar um pouco o nosso pensamento conforme a gente vai lendo. E eu particularmente uso não só para destacar partes que eu acho importante, e sinceramente a maioria do pessoal só faz isso, também uso principalmente para criar as minhas próprias reflexões a partir daquilo que eu tô lendo. E isso é muito importante, porque quando você já está treinado a ir rabiscando o livro, você vai ficar mais esperto em dissolvendo o enigma que vai acabar se transformando a obra. Você vai começar a ficar esperto que às vezes algum elemento da história ela pode ser simbólica, vai ficar ligeiro que aquela palavra específica ela tem um som diferente que vai ecoar um outro significado
para todo o contexto, vai percebendo vários detalhes dentro da camada narrativa do texto que, de novo, um leitor alheio, um leitor convencional, obviamente não ia pegar, porque ele só está preocupado em aumentar a carga de números de livros que ele vai ler naquele mês. As anotações, elas não podem ser usadas à moda caralho. Eu acho que elas têm que ter uma profundidade até que seletiva, né? Não que você não possa rabiscar o livro à vontade. Eu, particularmente, grifo muita coisa que eu leio. Mas escrever, eu escrevo poucas coisas. Geralmente, o que eu costumo escrever é palavras que eu não conheço, ou palavras que até eu conheço, mas fiquei com dúvida naquele contexto. E aí você vai descobrir que uma palavra que você achou que você conhecia, ela tinha outro significado que, naquele contexto, faz muito mais sentido do que a palavra que você achava que tinha. Mas o que eu acho importante é que quando você for escrever as reflexões, tenta se concentrar justamente nas passagens mais importantes, nas coisas mais reflexivas ou naquilo que você ficou com dificuldade na leitura. No sentido de tipo, tá, não entendi, deixa eu pausar aqui para tentar decifrar o que está escrito aqui. E principalmente vai anotando seus próprios insights pessoais conforme você vai lendo, porque isso depois vai servir até de recurso para você ir revisando suas anotações quando você voltar a ler o livro. Mas que tipo de anotações, que tipo de reflexões, por exemplo, você pode fazer no livro? Uma das coisas que eu sempre faço, além de, claro, como eu disse, pegar uma parte que é mais complicada e destrinchar ela para ver se eu entendo, eu costumo anotar temas mais abrangentes, temas mais significativos do texto, que eu percebo que ali é um assunto recorrente. Uma coisa que eu costumo sempre anotar bastante são símbolos, porque conforme a narrativa vai passando, você vai percebendo que às vezes tem alguns símbolos que podem ser muito recorrentes, e você tem vários exemplos disso. Por exemplo, em Iracema, aparece no momento da morte da Iracema uma flor de maracujá, e a flor do maracujá ela simboliza a saudade. E outro elemento que eu acho lindo também lá em São Bernardo, que aparece muito frequentemente a coruja, né? O pio da coruja, no telhado da igreja, mais pro final do livro. E a coruja, ela é um símbolo de morte mesmo, como se fosse o corvo para os europeus, por exemplo. Quer dizer, às vezes você nem conhece muito bem o símbolo, mas conforme você vai tendo uma leitura atinada, uma leitura consciente, você vai percebendo que os elementos ali não estão totalmente à toa. É claro que um romance é um texto de fôlego, é um texto que tem muitas informações, e muitas vezes, muitas das coisas que o autor coloca ali não querem dizer nada, mas outras vezes também querem. E geralmente quando é clássico, tem um motivo, exceto em raras exceções que por não ter um motivo lógico para aquilo ter, tem um motivo também. Isso é muito comum, por exemplo, nos realistas e nos naturalistas, que eles têm essa necessidade um pouco de incorporar bastantes elementos no cenário e tal, para dar uma profundidade de realidade, né? Como se fosse uma imagem mesmo que você está vendo daquilo. Inclusive, se você estiver gostando do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Outra coisa que eu costumo fazer também é fazer conexões, então você linkar uma passagem com outra, fazer algumas anotações, porque você vai percebendo que às vezes um personagem vai repetindo uma frase específica e alguma coisa assim do tipo, e você vai percebendo de novo que a narrativa ela é quase uma estrutura lógica. E isso é muito legal. Às vezes eu registro um pouco das minhas impressões, mas eu não chego a esse ponto. Mas enfim, você percebe que só a partir da anotação você tem um estudo de literatura completamente diferente. O objetivo das anotações é para te ajudar a se envolver mais intelectualmente e pessoalmente com a obra. Porque obviamente a partir disso você vai conseguir desenvolver um conhecimento muito mais aprofundado e bonito da obra. Então, cara, quando você for ler, leia com atenção, sublinhe as passagens que você acha importante, faça anotações para que você tenha um estudo interessante. Muito importante que quando você for procurar um livro, leia boas edições, exceto se você já tem um conhecimento bom do autor. Mas, sinceramente, se você está nesse vídeo aqui, vai na primeira opção, porque às vezes você acha que tem um conhecimento de algum autor, mas na verdade você não tem muito conhecimento assim. Por exemplo, essa edição aqui do Auto da Compadecida, ela tem uma introdução maravilhosa, que te dá realmente uma compreensão muito interessante. A minha experiência com o livro está sendo o seguinte: eu nunca tinha lido nada do Ariano Suassuna. Pra ser sincero, nem o filme do Auto da Compadecida eu li. Peguei o livro seco. Não conhecia muito da biografia do autor e muito do que falava a própria obra. E a introdução, ela é muito curta, mas ela te dá um conhecimento magnífico do que você vai encontrar ali na obra. Também ele vem junto com um curto artigo falando sobre a tradição e a recriação do Auto da Compadecida, mais essa questão de recepção da obra. Obviamente eu ainda não li porque eu tô lendo o texto, mas que vai gerar um interesse posterior. Quer dizer, uma edição boa, ela vai trazer boas notas, se precisar, ela vai trazer uma boa tradução, se precisar,
ela vai trazer uma boa introdução e bons comentários, e muitas vezes vem até artigos completos de um livro, que, cara, são artigos que mudam completamente a sua compreensão. Não estou falando que você deve ler um artigo de um livro antes de ler um livro, porque muitas vezes isso pode até estragar um pouco a experiência da sua leitura. Mas, se você tiver uma boa introdução numa obra, ela já vai te ajudar a ler esse livro, e a dica que eu vou dar agora é o seu movimento posterior. Terminou de ler um livro? Se você está estudando literatura, vá atrás da crítica desse livro. Estudar vai demorar muito tempo, eu vou ficar muito tempo num livro, porque depois de cada livro que eu tenho que ler, eu vou ter que ler uma crítica. Sim. É assim que se estuda literatura, cara. A introdução, ela vai estar ali para te dar um contexto histórico e cultural e uma introdução básica do que vai ser o livro. Mas, para você pegar todos aqueles nuances que as suas anotações lá, enquanto você fez a leitura do livro, não pegou, é legal você ver uma crítica. Gente, a gente tem o benefício aqui no Brasil de que os artigos, a grande maioria, estão disponibilizados gratuitamente. Se tem um artigo que foi escrito em língua portuguesa, ele é gratuito. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você quiser ler um artigo, você vai ter que desembolsar 5, 10, 25 dólares para ler um artigo, mano. E aqui no Brasil, artigos de pesquisadores e escritores tão formidáveis como Bossi, como Lafetá, como Antônio Cândido, cara, estão todos disponíveis gratuitamente. Claro que se você quiser achar e procurar e comprar um livro, você pode, mas existem artigos de monte gratuitos aí. E muitas vezes tem muitos pesquisadores mais jovens que estudaram esse texto e fizeram um artigo que você pode ler, cara. Muitas vezes um artigo, ele foca justamente num ponto em que você não tinha prestado atenção enquanto você estava lendo. E vai te dar tantos insights nessa literatura, tantos pensamentos, que vão fazer você querer reler o livro. Porque é através da recepção da crítica acadêmica, principalmente, que você vai passar a conhecer a teoria literária. Então é legal você ler o livro e ir para uma crítica. O que eu quero dizer é o seguinte: depois que você lê um texto e depois você lê uma crítica boa desse texto, algumas críticas, por exemplo, você passa para o próximo, tá? Esse ato de passar para o próximo livro, ele tem que ter um passo cuidadoso. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que é legal você se manter na mesma temática, para você se contextualizar naquele período, para você ter uma compreensão global da cultura daquela época, a próxima leitura com certeza vai ser muito mais confortável do que a primeira, porque você já tem um conhecimento teórico e literário melhor. Mas ao mesmo tempo eu vejo que muita gente fica só presa em um período literário e a gente precisa fazer esse avanço. Então, cara, depois que você leu 2, 3 livros de um período específico, tenta encarar um outro. Aí você lê lá uns 2, 3 livros, depois você tenta encarar outro. Assim que funciona, eu acho que você não satura a sua leitura, eu acho que aos poucos você vai moldando um conhecimento universal da literatura. E cara, querendo ou não, é o que a gente acaba fazendo na faculdade. A gente tem um semestre para ler um período, entende bem ali 1 ou 2 livros, e depois passa para o próximo. No próximo semestre a gente está estudando outra coisa, entende bem 2 ou 3 livros, e passa para o próximo, e assim por diante. Porque quando a gente se limita a um estilo só específico, a um gosto pessoal nosso, a gente se inibe de tudo aquilo que a arte pode nos dar. Mas resumindo é isso. Leia livros clássicos, faça uma boa leitura desses livros clássicos com anotações, e depois leia a crítica, porque é aqui que você vai começar a estudar a teoria literária, vai começar a entender todos os macetes que os críticos fazem para você começar a compreender os próximos livros de uma forma até melhor. O crítico literário nada mais é do que um super leitor. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, também me segue no Instagram, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos, coisas referentes ao YouTube também. E valeu!